Glória a Deus, amém. Paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Nós estaremos lendo do 1 ao 6 e depois o de número 18. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. E o 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, aqui da DEARCE 14, que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Você tem este poder de Deus na sua vida, que é o poder da palavra de Jesus? Amém? Tome seu assento, fique à vontade, glorificando ao nome do Senhor. Deus tem algo para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Você já sentiu um ambiente de graça nesta noite, neste lugar? Desde a hora que eu cheguei, eu sinto que a presença de Deus está aqui no meio de nós e está também em nós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus passeia no meio da igreja. Enquanto estamos aqui nesta noite, Ele está no meio de nós e o Espírito Santo está em nós. Eu quero muito que o Espírito Santo ministre em você, assim como Ele ministra em mim esta noite. E todo esse ambiente que nós já podemos sentir e ter a convicção de que Jesus está aqui, seja manifestada agora, nesta noite, por meio da palavra do Senhor Jesus. O texto que lemos foi escrito pelo apóstolo mais conhecido, talvez, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que teve uma reviravolta muito grande em sua vida. O apóstolo Paulo que teve um enfrentamento muito grande com Jesus em sua vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo é um menino que cresce para se tornar um grande fariseu ou um grande mestre da lei. Ele que vem de uma família rica, uma família que tinha o direito de uma cidadania romana, ou seja, ele além de ser judeu, ele tinha o privilégio de naquela época, em um estado onde Roma dominava sobre os judeus, ter a cidadania romana, o que lhe garantia mais direitos, o que lhe garantia mais espaços. Por conseguinte, Paulo tinha todas essas oportunidades melhores do que muitos dos seus amigos de infância, de adolescência, de juventude. Então Paulo tem um privilégio que poucos tinham naquele tempo, que é um privilégio de estudar. É uma faculdade onde o mestre reitor se chamava Gamaliel, e Paulo dedica toda a sua vida, desde a sua juventude, aos estudos. É uma dedicação especial porque, como disse, naquela época é diferente de hoje, que todo mundo vai à escola, que todo mundo aprende, que temos o conhecimento da palavra aberto a todo momento e a qualquer hora e diante de todos. Naquele tempo não havia isso, não havia essa liberdade. Poucas pessoas tinham essa oportunidade. E Paulo recebe essa oportunidade. E Paulo desfruta dessa oportunidade. E Paulo começa a viver esta oportunidade. Paulo recebe uma dádiva, o que é a dádiva da oportunidade de estudar a Torá dos judeus naquele tempo. Enquanto Paulo vai estudando, perceba que Paulo, desde a sua meninice, ele vai aprendendo, ele vai formando em si convicções, ele vai formando em si certezas, ele vai formando em si conceitos, entendimentos, fé, algo que ele vai aprendendo no decorrer da caminhada. E ele chega então, quando na sua fase adulta, e começa a ter uma autoridade como um dos mestres da lei. E ele começa a exercê-la. E nós vamos ver que quando Estevão começa a pregar, e Estevão é colocado para fora da cidade, aos portões da cidade,
Paulo está ali como um dos fiscais daquele ato que os judeus estariam a praticar, que era a morte de Estevão. Então Paulo está ali como uma autoridade. E quando ele percebe tudo aquilo que Estevão está fazendo, pregando sobre um tal de Jesus, pregando sobre um tal Filho de Deus, pregando sobre um tal de Cristo que morreu e ressuscitou. Que conversa é essa? Que assunto é esse que vai contra o que eu creio? Que vai contra o que eu acredito? Que vai contra a minha certeza? Então Paulo vê Estevão ser apedrejado e diz: pode apedrejar. Porque ele está pregando algo contra aquilo que nós acreditamos. Porque ele está indo em algo contra aquilo que nós temos como convicção, como certeza de fé, como certeza de entendimento e de conhecimento e de sabedoria. Então Paulo sai dali tão convicto, com tanta certeza de que ele é quem tem a razão, e ele vai até os mestres da lei e diz: olha, deixa eu te falar aqui uma coisa, eu tenho muita certeza daquilo que eu acredito. Eu tenho muita certeza daquilo que eu penso. Eu quero que vocês me deem autoridade formal para poder prender todo mundo que vai contra essa nossa certeza. Então ele foi, pastor Gisele, nos sacerdotes, nos mestres, falou assim: eu preciso acabar com aqueles que vão contra a nossa certeza, que vão contra a nossa convicção, pastor Omar. E ele pede autorização para prender aqueles que seguiam aquele tal homem chamado Jesus, que ele tinha certeza que não havia ressuscitado. Então ele se levanta e vai. E ele se dirige a uma cidade chamada Damasco, que essa cidade é estratégica, porque é uma cidade portuária e comercial. Então Paulo, quando pega a carta, ele entende que precisa ir para a cidade de comércio, porque se o evangelho chega na cidade de comércio, as pessoas daquela cidade, os comerciantes que viajavam constantemente, eles iriam levar o evangelho dali para todo mundo. Então Paulo entende: eu preciso cortar na raiz, eu não posso deixar esse evangelho crescer em um lugar que ele pode se espalhar. Eu não posso deixar essa pregação que vai contra a minha certeza crescer e ser anunciada perante todo mundo. Então eu tenho que ir primeiro lá, naquele nascedouro, naquele ambiente que é um ambiente de expansão. Então Paulo se dirige e vai. Acontece, irmãos, que Jesus encontra Paulo no meio do caminho. E a primeira coisa que eu quero falar conosco aqui nessa noite, que Deus fala comigo, é de que quando Jesus encontrou Paulo, Jesus quebrou em Paulo as convicções que ele tinha, as certezas que ele tinha, os pensamentos que ele tinha, e disse: Paulo, não é como você pensa, não é como você tem certeza, não é como você aprendeu, não é o que você está imaginando, não é como você planeja, não é como você sonha, não é o que você está pensando em fazer. Deixa eu te falar, Paulo, tudo isso que você tem na sua mente está caindo por terra, porque eu, Jesus, sou o Filho de Deus, e eu, Jesus, morri e ressuscitei. Eu sou o Messias prometido. Então a primeira coisa que Jesus faz na vida de Paulo é quebrar todas as certezas de Paulo, todo o eu de Paulo. Você já percebeu que Paulo é o apóstolo que mais fala sobre renunciar o eu? Sobre renunciar à vontade, sobre renunciar a si mesmo, sobre deixar a carne, sobre deixar os seus próprios projetos. Já pensou que foi Paulo que mais renunciou, que deixou toda a sua herança de família, que deixou toda a sua casa para viver isso? Por quê? Porque quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus quebrou diante dele todas as certezas e as convicções que ele tinha. Era como se Jesus chegasse: Paulo, você pode até ser um grande homem, mas deixa eu te falar, eu sou o Senhor sobre a sua vida, eu sou o Senhor sobre o mundo inteiro. E a primeira coisa que nós temos que entender hoje é isso: de que Jesus precisa ser o nosso Senhor, de que Jesus precisa ser o nosso Deus, o nosso Rei, de que Jesus precisa ser soberano na nossa vida. Quantas vezes a gente já não pegou a Bíblia, ou já ouviu uma palavra bíblica e falou assim: eu penso que não é assim. Já ouviu essa expressão, alguém dizer assim: eu acho que não é assim não. Não, eu acho que tem que interpretar diferente disso aí. Não, eu não concordo, pode até estar escrito, mas eu acho que isso aí não é para mim, não é para o meu tempo. Já parou que é isso que o mundo está tentando fazer conosco hoje? Querendo trazer para nós entendimentos, para que nós levemos até a Bíblia a nossa opinião. Deixa eu te falar, opinião, irmãos, é aquilo que eu e você sustentamos, porque sustentamos pelos nossos argumentos, mas convicção é aquilo que nos sustenta de pé. A Bíblia não é uma opinião nossa, porque nós não sustentamos ela. A Bíblia é a convicção da palavra de Deus em nós, e é ela que nos alimenta e nos mantém de pé.
A Bíblia não pode ser uma opinião em nós, a Bíblia tem que ser uma convicção no nosso peito, na nossa alma, na nossa mente, e termos a certeza de que esta é uma verdade absoluta, de que ela não contém a palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus. Então, quando Paulo tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece é, todas as certezas de Paulo caem por terra. Agora que Paulo tem um encontro com Jesus, ele vai cumprir aquilo a qual ele foi chamado, aquilo a qual ele entende que é a missão da igreja. A missão da igreja é anunciar a glória de Deus, anunciar o evangelho do reino, anunciar a palavra de Jesus. E aí ele decide escrever para as igrejas, para trazer instruções, para trazer ensinos e direcionamentos que ficam até hoje para nós como palavra de Deus. E nós precisamos entender algumas dessas coisas aqui hoje. E a primeira coisa que nós entendemos é ainda no versículo 1, quando ele diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Nós temos aprendido e visto que hoje vivemos em um tempo, irmãos, muito humanistas. A gente sempre vive pensando que tudo é sobre nós. A gente para orar com Jesus e diz: Jesus, me abençoa, abre as portas, cuida de mim, me dá, me entrega, eu quero receber, tudo para mim, tudo para nós. Só que Paulo está dizendo assim: olha, eu sou só Paulo. Já parou para pensar que ele nunca escreve o apóstolo Paulo? Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus. É Paulo dizendo: olha, eu não sou nada, eu sou de Jesus. Foi Jesus que chamou, foi Jesus que me escolheu, foi Jesus que me chamou lá no meio da cidade de Damasco, no caminho da cidade de Damasco. Mas você não é apóstolo Paulo? Não, eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Jesus. Não precisa me denominar como apóstolo, não precisa me denominar, não preciso reconhecer quem sou, porque eu sou só Paulo. E todo o resto é em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos mostra que tudo é para a glória de Deus e não para nós. Não é que Deus tem um propósito na minha vida, Deus não tem um propósito na sua vida, Deus não tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para a igreja, glorificar o nome de Deus, e Ele nos dá o privilégio de nesta noite participarmos deste propósito, que é manifestar a glória de Deus. Eu e você somos participantes deste propósito. Se você está aqui hoje é porque Jesus te trouxe aqui e te deu um privilégio, que é estarmos aqui participando deste momento e deste propósito, que é o quê? Glorificar o nome de Jesus. Então Paulo diz: olha, eu sou só Paulo, eu não preciso me reconhecer, eu não preciso elogiar a mim mesmo, reconhecer quem sou, porque eu sou nada, mas em Cristo eu tudo posso, naquele que me fortalece. Então a primeira lição que eu entendo é que Paulo reconhece de que sem Jesus ele não consegue caminhar, de que sem Jesus ele não tem nada. Deixa eu falar uma coisa aqui hoje, irmãos. Nós vivemos em um tempo em que nós estamos nos entregando muito para muitas coisas. Muito para muitas coisas. Eu falava sobre isso com os jovens ontem, é o que Deus tem ardido no meu coração durante este ano, durante esses últimos meses. Nós estamos nos entregando muito para muitas coisas que envolvem os nossos interesses. Mas nós precisamos voltar a nos entregar muito para aquilo que é tudo em nós, que é Jesus. Nós precisamos voltar a nos entregar muito para Jesus Cristo. Nós estamos chegando em um tempo que acordar para cultuar a Deus é uma coisa difícil. Estamos chegando em um tempo em que ler a Bíblia é uma coisa maçante, é uma coisa difícil. Estamos chegando a um tempo em que ler a Bíblia inteira é quase um milagre. Por quê? Porque nós estamos voltando toda a nossa vida para nós, para o nosso interesse, para os nossos propósitos, para os nossos anseios, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, sendo que na verdade nós deveríamos deixar um pouco de lado que refere-se a nós e colocarmos primeiro a vontade do Senhor na nossa vida. E o salmista vai dizer que nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. O que é entregar o meu caminho ao Senhor? Dizer: Senhor, eu tenho essa rota aqui na minha vida, mas eu quero entregar esse plano, esse projeto que eu tenho, que é meu, eu quero entregar ele para o Senhor. Deus, eu estou entregando o meu caminho ao Senhor, eu estou confiando em Ti, sabendo que tudo mais o Senhor fará. Este é o grande segredo da vida.
para alcançar todos os propósitos. O grande segredo é correr atrás de Jesus, é viver para Jesus. Já dizia o pastor, que há quem viva por causa e quem viva por coisas. Geralmente, quem vive por coisas, às vezes até alcança as coisas. Mas é curioso que muitos daqueles que vivem pela causa, acabam angariando muitas coisas também. Porque a causa é maior do que todos nós. A causa é maior do que o meu talento, o meu dom, a minha capacidade. A causa é glorificar a Jesus. E a minha vida tem que estar pautada nisso. Eu estou aqui no culto, às 14, eu estou glorificando a Jesus. Mas amanhã eu estou chegando no meu trabalho, eu estou glorificando a Jesus. Amanhã à noite, quando eu chegar em casa, eu vou estar glorificando a Jesus com a minha esposa, com os meus irmãos, com os meus pais. Eu estou glorificando a Jesus. Eu vou orar e vou dizer: Senhor, eu estou aqui essa noite só para te glorificar, só para dizer que o Senhor é Deus na minha vida, que o Senhor é todo poderoso na minha vida. Essa noite eu não vim pedir nada, Jesus. Essa noite eu só vim dizer que eu sou o Lucas, e sem o Senhor nada sou, mas em Ti eu posso todas as coisas. Nós precisamos compreender sobre isso, de que nós dependemos inteiramente de Jesus. Quando Paulo continua, ele vai dizer no versículo 2: a igreja de Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Olha que curioso, ele diz: vocês, além de estarem santificados, vocês são chamados santos. A gente chama aquilo que a gente conhece, não é? Por que eu chamo a Hélida de cantora? Porque ela canta. Tailane, cantora. David, tocador. Eu chamo aquilo que eu conheço a pessoa. O que Paulo está dizendo? Igreja de Corinto, vocês são santificados em Cristo. Mas além de ser santificados, vocês são chamados de santos. Sabe o que é isso? É que ao redor da igreja, as pessoas olhavam para aquela igreja e entendiam que aquela igreja era uma igreja de santos em Jesus. Será que por onde caminhamos, as pessoas estão olhando para nós dizendo: o Lucas é alguém santificado em Jesus e ele é santo? Será que nós estamos testemunhando Jesus por onde vamos e anunciando Jesus por onde estamos? E será que além de sermos santificados em Cristo, temos o selo do Espírito Santo? A gente consegue compreender de que estamos vivendo como o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que ele diz que vocês são cartas escritas por Deus para que o mundo leia Cristo Jesus em vós por onde estiverem. Não fossem escritas com tinta, mas com o sangue de Jesus. Já parou para pensar um quão grande é isso aqui? Por onde você vai, você é uma Bíblia. Por onde eu vou, eu sou uma Bíblia. Sabe aquela pessoa que não consegue vir aqui, ouvir a palavra, não consegue ler a Bíblia em casa? Ela tem uma Bíblia. É você, sou eu sou uma Bíblia ambulante. Você é uma Bíblia ambulante. Por onde você caminha, é a palavra de Deus caminhando, porque você e eu fomos feitos para manifestar esta glória. Então eles não são só santos, mas eles são chamados de santos. O versículo 5 é um dos versículos que eu mais amo nesta palavra, nesta carta. Porque Paulo diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Diga comigo: enriquecidos em Jesus. No que nós somos ricos hoje? O que nos faz ricos? Será que é um contrato novo que a gente fechou? Será que é um novo serviço? Será que é uma nova porta? Sabe o que nos faz ricos? Estarmos em Cristo. Olha o que Paulo diz: fostes enriquecidos nele, porque em toda a palavra e em todo o conhecimento. Irmãos, é isso aqui que nos faz ricos. Seja com dinheiro ou sem dinheiro, é isso aqui que nos faz ricos. Sabia que é isso aqui que o diabo quer afastar de nós? O diabo não está preocupado se a gente está cultuando ou deixando de cultuar. Satanás não está preocupado se a gente está vindo domingo de manhã, domingo de noite, terça, ciclo de oração. Ele está preocupado se nós estamos nos enriquecendo com isto aqui. Ele está preocupado se durante a semana em casa a gente está sendo alimentado por esta palavra. Porque é esta palavra que nos faz ricos em Cristo Jesus. E é esta palavra que nos faz ajuntar tesouros no céu. É isto que nos sustenta, é isso que nos alimenta. Mas nós vemos um tempo, como eu disse no início, de que eu não corro atrás mais da palavra, eu corro atrás daquilo que é para mim.
Eu corro atrás daquilo que interessa aos meus projetos, aquilo que interessa à minha vontade, aquilo que interessa aos meus sonhos. Mas Paulo está dizendo, corram atrás da palavra que enriquece, a palavra de conhecimento, a palavra da Bíblia Sagrada, é ela quem nos enriquece. Nessa noite, o que Deus quer falar conosco é sobre isso. É sobre entendermos que dependemos inteiramente do Senhor. É sobre entendermos que fomos chamados para ser santos. E é sobre entender que precisamos nos alimentar dessa palavra diariamente. Nós precisamos nos alimentar desta palavra diariamente. Porque é por meio dessa palavra que eu vou compreender o propósito a qual eu devo caminhar em Cristo Jesus. Quando eu estou sem palavra, eu padeço. Quando eu estou sem palavra, eu não entendo o que acontece no culto. Por quê? Porque eu não estou sentindo a presença de Deus, não estou me alimentando do Senhor. Já viu a diferença entre poder e presença? Às vezes a gente recebe muito poder, mas falta presença. Às vezes a gente recebe um poder, a gente chora, a gente quebranta, a gente movimenta e sai empolgado. Irmão, eu já recebi muito poder. Em congresso, meu Deus, eu era cheio de poder em todo congresso. Aí eu saía do congresso dizendo, não, agora eu vou ler 10 capítulos todo dia. Às vezes a gente recebe poder na virada do ano. Você já recebeu o poder de Jesus na virada do ano? Quando você está orando falando assim, Senhor, esse ano eu vou ler e orar mais. Isso é poder. Agora presença é todo dia, pastor Denis. Presença é quando eu chego um dia e eu não consigo cumprir o chamado de Deus e ler a palavra, eu fico, meu Deus, por que que eu não fiz isso hoje? Me gera incômodo. O Espírito Santo nos incomoda. Para o quê? Para vivermos esta presença. Estejais enriquecidos na palavra. E o versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você sabia que essa palavra nos traz poder? O poder de Deus. O mundo olha para nós e pensa que a gente é doido. Ainda mais hoje com o WhatsApp a gente ouve isso de forma mais recorrente. Que o crente é isso, que o crente é aquilo. Às vezes a gente não entende umas coisas que acontecem aqui no culto. Já aconteceu com você? Às vezes alguém parece estar sentindo muita presença de Deus. Aí você olha para aquela pessoa e, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso aqui. Eu não estou sentindo isso aqui. Mas deixa eu te falar, que esta palavra, para muitos pode parecer loucura. Mas para nós ela é poder de Deus. É curioso que o apóstolo Paulo, ele sempre escreve para nós. Porque as coisas de Deus não é para ficar só comigo. Nós precisamos compartilhar. Eu gosto muito de Cantares, capítulo 6, quando Salomão escreve dizendo assim que para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Aquela noiva, aquela amada estava sem o marido, sem o noivo, estava sozinha. E aí as amigas da noiva chegam e falam para ela assim, para onde foi o teu amado? Ela fala assim, o meu amado desceu ao jardim. Tem aquela música famosa que a gente ouve, o meu orgulho me tirou do jardim. Ela diz, o meu amado desceu ao jardim. E aí ele continua, e ela continua dizendo assim, para onde foi o teu amado? Para que nós possamos ir buscá-lo contigo. Nesta noite, depois de compreender tudo o que Deus quer de nós, de que nós não somos nada sem Deus, de que precisamos entender que tudo é para a glória de Deus, depois de entender de que nós precisamos, além de sermos santificados em Jesus, sermos santos em condução, em atitude, depois de entender que precisamos ter a palavra de Deus diariamente para nos alimentar, eu preciso entender que tudo isso não é para mim, é para nós, é para o corpo, é para a igreja. E quando eu ver alguém, eu perceber alguém que está sem o seu amado, como essa noiva em Cantares 6 estava sozinha, eu vou dizer, para onde foi o teu amado? Que eu vou ajudar você a buscar ele de volta. Eu estou vendo que você está sozinha, eu vou te ajudar a buscar ele de volta. Eu estou vendo que você precisa de uma oração, deixa eu te falar, eu vou orar por você, para você conseguir encontrar o seu amado de volta. Eu vou ser instrumento na vida de alguém, para manifestar a glória de Deus na vida das pessoas que estão ao meu redor.
É sobre isso que Paulo escreve. Repare que esse é o fundamento inicial da carta. É Paulo escrevendo: este é o princípio de todas as coisas. Entendermos que tudo é sobre Deus. Entendermos que precisamos desta palavra para nos alimentarmos. Eu quero que nós saiamos dessa noite com essa certeza de que a palavra de Deus não é uma opinião. A palavra de Deus é uma convicção. Ela precisa gerar convicção em nós, certeza em nós, de que isto aqui é o nosso alimento diário, de que isto aqui é o que nos mantém de pé.